Pare, não role a tela. Essa mensagem não é um acidente na sua vida e você sabe disso. O Espírito Santo travou o seu dedo porque o que vai ser dito aqui é a resposta para a porta que se fecha toda vez que você está a um passo de entrar. Você já sentiu que vive em um eterno quase? Você quase consegue o emprego, quase fecha o negócio, quase restaura o relacionamento, quase sente a paz. Mas algo sempre acontece no último segundo. Uma barreira invisível que te empurra para trás exatamente na linha de chegada. A sensação no seu corpo é de uma exaustão que não vem do trabalho, mas da frustração. Isso não é azar, não é coincidência. E, acima de tudo, não é a sua culpa. Essa frustração paralisante que surge quando a vitória é iminente tem um nome e um propósito: impedir que você acesse o que Deus já assinou e liberou para a sua vida. É um ataque cirúrgico, feito para te fazer acreditar que você não nasceu para chegar, apenas para tentar. E se eu te dissesse que essa frustração crônica é, na verdade, o mapa que prova que você está a um passo do seu destino? Se eu te dissesse que o cansaço que você sente é a prova de que a sua promessa nunca esteve tão perto? Fique aqui, porque o que Deus vai revelar hoje é o segredo para destravar e dar esse passo final. Ao final deste vídeo, você vai entender por que o cansaço e a vontade de desistir se tornam mais fortes justamente quando a vitória está mais próxima. Você vai receber o nome hebraico do tipo de espera que você está vivendo, recontextualizando sua frustração como um ato de poder espiritual. Você vai aprender a identificar as 3 táticas do ladrão de chegadas, que mantém você preso no ciclo do quase. Você vai obter a bússola do altar, uma ferramenta espiritual para tomar as decisões corretas neste passo final. E você vai decretar o fim do adiamento e receber a autoridade para dar o passo final e entrar na sua promessa. Você já sentiu que o ataque contra a sua vida não vem como um barulho, mas como um silêncio paralisante bem na linha de chegada? Que as maiores batalhas não são as que te impedem de começar, mas as que te impedem de concluir. E se essa frustração de ver tudo morrer no quase não for um sinal da sua fraqueza, mas a prova do valor do que está do outro lado? Enquanto muitos tratam isso como um ciclo de azar, poucos percebem que o inimigo só gasta energia para atacar quem está prestes a tomar posse de um território que ele não pode mais contestar. Mas e se o motivo de tanta luta no passo final estiver justamente na ferramenta de blindagem que você ainda não aprendeu a usar? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até hoje for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que parece que uma mão invisível segura a minha vitória no último instante? Foi quando eu mesmo atravessei essa exata exaustão antes de uma batalha que eu não tinha pedido, sentindo o peso de uma armadura forjada antes mesmo do mapa chegar nas minhas mãos, que eu me debrucei sobre a história de Caleb e perguntei ao pai por que um homem precisa esperar 45 anos por uma terra que já era sua. E foi nessa busca que veio às minhas mãos o livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. É um escudo de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja entender o ciclo do quase, fortalecer a mente contra o cansaço espiritual e aprender orações específicas para blindar a sua chegada, o seu propósito, a sua casa e a sua paz contra as invejas que se levantam quando a sua bênção está prestes a se manifestar. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta a procrastinação súbita, as oportunidades que morrem na praia e a sensação de lutar contra uma maré invisível. Não espere a próxima porta se fechar na sua cara para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma inveja ou ataque no último metro é maior do que a blindagem que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva. Amém.
Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a promessa adiada tantas vezes foi liberada para finalmente chegar em suas mãos. Existe uma sala de trono pessoal que Deus construiu para você. Um lugar de autoridade, de paz, de descanso. Não é um lugar que você precisa construir. É um lugar que você precisa ocupar. Mas para chegar lá, existe um último corredor. E é nesse corredor que o inimigo se especializa. Ele não tem autoridade para destruir a sala, mas ele tem permissão para tentar te impedir de atravessar o corredor e tomar o seu lugar. A sua frustração é o eco dos seus passos nesse corredor final. Se o que eu disse até aqui queimou no seu espírito, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, como se alguém finalmente tivesse colocado em palavras o peso que você carrega em silêncio, eu quero te pedir uma coisa. Leva o seu polegar até o botão de curtir. Não por mim, mas para que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo não é sobre religião, é sobre libertação. E para que ele mostre esta mensagem para outro escolhido que está agora, neste exato momento, sentado no chão, a um passo de desistir. E sobre exatamente isso, sobre essa porta que emperra no último giro, sobre essa linha de chegada que se move para longe e sobre essa chave que se parte na fechadura, há um selo de 40 minutos que cabe exatamente dentro do momento que antecede a sua próxima vitória. Aquele momento em que a esperança se renova e a resistência se manifesta com força total. Guarda no fundo da cabeça o que eu vou te dizer. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital. No primeiro comentário fixado, qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua autoridade para chegar e tomar posse. Eu sei o que você está pensando. Você está cansado. Você já tentou antes. Mas escuta a minha voz, porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. Respire fundo. Onde quer que você esteja, apenas pare por um segundo e respire. Eu preciso que você crie um espaço de silêncio na sua mente, porque o que eu vou te entregar agora não é uma teoria. São 4 sinais, 4 provas irrefutáveis de que a sua frustração não é um sinal de fim de linha, mas a placa de boas-vindas para a sua chegada. O céu me enviou para te mostrar o mapa do seu processo, e estes sinais são os pontos cardeais que provam que você está no lugar certo, na hora certa. O primeiro sinal é o da procrastinação divina inversa. É uma onda súbita e avassaladora de cansaço e vontade de desistir, não por falta de fé, mas como um ataque espiritual para te impedir de dar o último sprint. Pense na última vez que você estava a ponto de concluir algo importante. Eram 2 da manhã. Você estava na frente do computador para enviar o e-mail final para terminar o projeto. E uma sonolência inexplicável, uma vontade de dizer amanhã eu termino, tomou conta do seu corpo. Não era cansaço físico, era um peso espiritual. Era o ladrão de chegadas. O segundo sinal é o da porta emperrada. Ele acontece no campo dos sonhos. Você tem sonhado recorrentemente que está em um corredor. Encontra a porta certa, você tem a chave na mão. Mas ao girar a maçaneta, ela emperra a milímetros de abrir. Ou a chave se parte dentro da fechadura. A emoção que fica ao acordar às 3h42 da manhã não é de medo, é de uma frustração profunda, quase um grito silencioso, um sentimento de novo não. Isso é o seu espírito te mostrando exatamente onde o ataque está concentrado, na sua entrada. E sobre essa maçaneta de porta antiga,
que emperra no meio da madrugada, essa que você reconheceu agora no seu espírito, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o dos fantasmas do passado. Pessoas, situações ou até mesmo pecados da sua vida antiga, que você já tinha superado, ressurgem repentinamente do nada. Uma mensagem de um ex-parceiro tóxico, um convite para um hábito antigo, uma lembrança de um erro que te acusa. Isso não é coincidência. É uma tentativa orquestrada de te puxar de volta para a identidade que você não tem mais, para te fazer duvidar que você merece o futuro que te espera do outro lado da porta. O quarto sinal é o eco da promessa. Você começa a ver e ouvir referências à sua promessa em todos os lugares. Você ora por uma casa e de repente só vê anúncios de imobiliárias. Você sonha em escrever um livro e ouve a palavra autor em 3 conversas diferentes no mesmo dia. O nome que você escolheu para o seu projeto aparece em uma música, em um filme, em uma placa de rua. Isso não é sua mente te pregando peças. É o céu vazando pedaços do seu futuro para te manter focado e com esperança para dar o passo final. Se pelo menos 2 desses 4 sinais fizeram o seu coração acelerar, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, então não há mais dúvida. Você não está andando em círculos, você está no corredor final. A sua exaustão não é porque você está longe, é porque o inimigo sabe que você está perto. Ele está gastando toda a energia que tem para te impedir de avançar os últimos metros. A sua vitória já foi assinada por Deus. O que estamos fazendo aqui é te dando a autoridade espiritual para tomar posse do que já é seu por herança. Essa fase de quase está terminando hoje. O ciclo de adiamento está sendo quebrado agora na sua vida, em nome de Jesus. O passo final está diante de você. E como um sinal profético de que você entendeu que não está sendo punido, mas preparado, e que você está pronto para atravessar esse umbral, eu quero que você vá agora nos comentários e digite o número 777. O 777 é o número da perfeição de Deus, da conclusão divina. Este será o seu decreto de que o tempo do quase acabou e o tempo da completude chegou. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua casa, a sua mente e a sua família no momento da sua chegada, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Existe uma palavra em hebraico para a espera que te fortalece, para a demora que na verdade está tecendo a sua autoridade. Sua espera não foi passiva, ela foi um processo de fortalecimento. Essa palavra é a chave que abre as 3 camadas do ataque que o ladrão de chegadas lança contra você no passo final. E eu vou te entregar essa chave agora. E a verdade que o céu me comissionou para te entregar hoje é que a distância entre ser escolhido e ser coberto é a mais perigosa de toda a sua jornada. O ladrão de chegadas não ataca a sua partida, ele ataca a sua chegada. Ele não se importa com a sua semeadura, ele se importa com a sua colheita. E ele se especializa em operar nesse vácuo de autoridade, nesse último metro antes da porta, para te convencer de que a exaustão é o seu destino final. Mas o selo dessa hora que você está atravessando foi visto nos céus, e a prescrição para blindar a sua chegada foi liberada. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi os escolhidos mais fortes, os mais ungidos, caírem de joelhos não por falta de fé, mas por falta de fôlego a um passo da linha de chegada. Eu já senti no meu próprio espírito a frustração de ver uma porta que Deus abriu ser fechada por uma mão que não era a dele. Eu vi a guerra que se levanta não contra o começo, mas contra a conclusão. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a porta que emperra no último giro da maçaneta. É a chave que se parte dentro da fechadura. É a linha de chegada que se move para mais longe a cada passo. É o cansaço que não tem explicação física. É a vontade de desistir que surge justamente quando a esperança é renovada. É o ciclo do quase se repetindo, até virar a sua identidade. Antes de eu te entregar o nome do escudo que quebra essa repetição, antes de eu te mostrar a ferramenta que blinda a sua chegada,
leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas o posicione lá. Não clique ainda. Apenas sinta o peso do seu dedo sobre a solução. É um ato profético de que a sua mão está prestes a tocar naquilo que vai te tirar do lugar da espera e te colocar no lugar da posse. Foi durante um jejum prolongado, quando o céu me deu uma palavra-chave sobre essa exata ferida do quase, que veio às minhas mãos este livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Este não é um livro de teorias, é um arsenal. São orações de guerra espiritual, decretos de autoridade e chaves de entendimento para você identificar, confrontar e vencer os ataques que se levantam no último metro da sua jornada. Restam poucas cópias desse livro digital. Clique agora, baixe o seu exemplar e, em sinal de fé, volte aqui e digite Amém. Não espere a próxima porta se fechar. Sinal de fé declarado. O link está no primeiro comentário fixado. Dentro deste livro, você vai entender o que a palavra de Deus realmente quer dizer em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A espera que renova não é uma espera passiva. É uma espera ativa, uma espera em prontidão, uma espera que, em vez de te desgastar, te fortalece para o momento da chegada. Este livro te ensina a transformar sua espera frustrante em uma espera que acumula força para o passo final. Pelo valor de uma única corrida de aplicativo que você pede na chuva, você terá acesso vitalício a uma ferramenta de blindagem espiritual que protege o seu destino pelos próximos 12 meses. Menos que a mensalidade da academia que você não vai. Menos que aquela sobremesa cara que só te dá culpa depois. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mais uma coisa, e se essa porta se fechar também? É exatamente essa voz que o inimigo quer que você ouça. A voz que te mantém refém do "e se", enquanto a sua promessa te espera do outro lado. E porque eu sei que o ataque contra a sua chegada é real, eu faço questão de tirar todo o peso dos seus ombros. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro, ler, absorver, aplicar as orações, e se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua autoridade espiritual, um fortalecimento na sua fé para dar o passo final, basta um único e-mail e eu devolvo todo o seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está todo comigo, não com você. Ricardo, um arquiteto de 48 anos de Salvador, estava prestes a fechar o escritório. Todos os seus projetos eram bloqueados na última fase de aprovação por motivos inexplicáveis. Ele usou as orações de blindagem do livro por uma semana e, em menos de um mês, destravou 2 contratos que estavam parados há 1 ano, salvando sua empresa. Juliana, uma enfermeira de 39 anos de Porto Alegre, se sentia invisível no hospital. Mesmo sendo a mais dedicada, as promoções e reconhecimentos sempre iam para outros. Ela começou a fazer os decretos de autoridade do livro e sentiu sua postura espiritual mudar. 2 semanas depois, foi escolhida para liderar a nova unidade de cuidados intensivos, um cargo que ela nem sabia que estava vago. Fernando, um empresário de 55 anos de Goiânia, via seu negócio, construído com uma vida de esforço, prestes a falir. Acordos fechados verbalmente eram desfeitos na hora de assinar. Ele usou as orações contra a inveja espiritual para blindar suas negociações e, em 40 dias, não só estabilizou o fluxo de caixa, como fechou o maior contrato da história da sua empresa. São histórias de pessoas que, como você, estavam presas no corredor, com a mesma porta emperrando no último giro, com a mesma linha de chegada se movendo para longe, com a mesma chave se partindo na fechadura. Pessoas que entenderam que a batalha não era física, com a mesma porta emperrando no último giro, com a mesma linha de chegada se movendo para longe, com a mesma chave se partindo na fechadura. O ataque era espiritual, e eles precisavam de uma arma espiritual, com a mesma porta emperrando no último giro, com a mesma linha de chegada se movendo para longe, com a mesma chave se partindo na fechadura. Eles aprenderam a lutar no nível certo,
com a mesma porta emperrando no último giro, com a mesma linha de chegada se movendo para longe, com a mesma chave se partindo na fechadura. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te dizer que, como eu já te disse mais cedo, a palavra de Deus não pode ser vendida, mas as luzes do estúdio precisam ser pagas. É por isso que, de forma totalmente voluntária, o nosso link de doação continua aberto aqui no primeiro comentário fixado. Se essa mensagem te tocou, se você sente que precisa devolver algo do que recebeu, esse é o caminho. Qualquer valor é um sinal de honra no reino. É o que nos permite continuar trazendo essa mensagem a outros como você. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe um segredo que nem as orações mais poderosas de blindagem podem cobrir se você não souber o nome dele. Existe uma tática do ladrão de chegadas que não é para te impedir de entrar, mas para te expulsar logo depois que você entra. É uma armadilha que se ativa com o eco da sua própria vitória, e o nome dela vai te chocar. A hora chegou. O silêncio se fez no céu, e o seu nome foi chamado. A sua longa jornada de quase chegadas não é um sinal de que você está no caminho errado. É a prova de que você está no corredor final, onde o inimigo não pode mais contestar o seu destino, apenas tentar adiar a sua entrada. E a chave para atravessar estes últimos metros está em uma única palavra hebraica que o céu me ordenou que te entregasse hoje. Essa palavra é kavá, kavá. Nós, no Ocidente, traduzimos essa palavra como esperar, e por isso a sua alma se cansa. Porque para nós esperar é sentar passivamente numa fila, é aguardar com impaciência, é sentir o tempo escorrendo entre os dedos. Mas em hebraico, kavá não tem nada de passivo. A raiz de kavá é kave, que significa corda. Kavá é o ato de torcer e amarrar fibras separadas para criar uma corda forte. Sua longa e frustrante espera não foi um tempo perdido. Cada porta fechada, cada não inexplicável, cada lágrima no escuro, não era Deus te punindo. Era Deus pegando as fibras da sua fé, da sua dor, da sua resiliência e torcendo-as, tecendo-as juntas, criando em você a força de uma corda capaz de suportar o peso da glória que está por vir. Sua frustração era o processo de Deus te fazendo forte para o passo final. O ladrão de chegadas te fez acreditar que a espera era sua fraqueza. Hoje, Deus revela que ela é a sua maior arma. Eu sou o Deus que te viu no vale da espera. Eu vi cada fibra do seu coração sendo torcida. Você não estava sendo esquecido. Você estava sendo preparado. A sua estrutura estava sendo forjada para aguentar o peso do meu propósito. O que o inimigo chamou de atraso, eu chamo de fortalecimento. O que ele chamou de fim, eu chamo de preparação para o começo. Olhe para o meu servo Caleb. Aos 40 anos, ele recebeu a promessa da terra, mas ele teve que esperar 45 anos para tomar posse. Uma geração inteira murmurou, duvidou e pereceu no deserto. Mas a Bíblia diz que Caleb tinha um espírito diferente. Ele não esperou passivamente, ele viveu o kavá. Ele permitiu que a espera o fortalecesse. Enquanto os outros viam o tempo como um inimigo que os enfraquecia, Caleb via o tempo como o forno de Deus que o purificava. Sua longa espera não o desgastou, ela o preservou. A prova disso é que aos 85 anos, quando finalmente chegou a hora de tomar posse, ele não pediu uma planície para descansar sua velhice. Ele olhou para Moisés e disse: "Dá-me este monte." Ele pediu a montanha mais difícil, o lugar onde os gigantes, os filhos de Enaque, ainda viviam. A sua espera não foi para te descartar, foi para te fortalecer a um nível que, quando você chegar na sua promessa, você não vai querer o que é fácil. Você vai pedir as montanhas, porque a sua longa espera te deu força de gigante para conquistar o que os outros temem. Você, como Caleb, foi guardado para este tempo, para este passo final. Pense em uma professora de música em Florianópolis. Por 30 anos, ela dedicou sua vida a ensinar centenas de crianças e jovens a tocar.
a realizar seus sonhos musicais, mas o sonho dela, seu próprio álbum de composições autorais, parecia amaldiçoado. Ela tinha o talento, as músicas prontas, o estúdio agendado. 3 vezes. Na primeira, um problema grave de saúde na família a fez cancelar tudo. Na segunda, o financiamento que estava garantido foi inexplicavelmente cortado na véspera. Na terceira, seu parceiro de produção, o arranjador principal, desistiu do projeto sem dar explicações. Ela estava no chão do seu apartamento, olhando para o piano empoeirado, sentindo-se uma fraude por ensinar sobre sonhos que ela mesma não conseguia alcançar. A vontade de desistir era física, como uma febre. Ela não sabia, mas ela não estava sendo rejeitada. Ela estava no umbral. Ela estava no passo final, e o ladrão de chegadas estava usando todas as armas para que ela nunca ocupasse seu lugar de autoridade. Essa palavra kavá te sela. Ela te batiza com um propósito e te coloca em uma de 3 estações de autoridade neste exato momento da sua vida. Você não é apenas alguém que espera. Você é um agente do céu com uma função específica. Existem 3 identidades sendo ativadas agora entre os escolhidos que assistem a este vídeo, 3 arquétipos para o passo final. O Espírito Santo vai te mostrar qual deles é o seu. O primeiro é o guardião do umbral. Você é aquele que se posiciona na porta, no limiar entre o que era e o que será, não apenas para você, mas para a sua família, sua linhagem, sua geração. Você sente o peso de ser o primeiro a atravessar para que outros possam seguir. A imagem no seu espírito é a de mãos firmes segurando a estrutura de um portal. O ataque do ladrão de chegadas contra você é te fazer acreditar que você é um prisioneiro do portão, e não o mestre dele. Ele sussurra que sua função é apenas ver os outros passarem, mas que você mesmo nunca entrará. Ele quer transformar sua posição de honra em uma jaula de frustração. O segundo arquétipo é o tecelão de futuros. Você tem a capacidade espiritual de ver fios de luz conectando pessoas, recursos e oportunidades que ninguém mais vê. Sua mente é um tear divino, onde Deus te mostra como trançar destinos, como apresentar uma pessoa a outra, como pegar um recurso esquecido e conectá-lo a uma necessidade urgente. A imagem no seu espírito é a de estar em um lugar alto, vendo vales e cidades conectados por linhas de energia dourada. O ataque do inimigo contra você é o da confusão. Ele tenta emaranhar seus fios, fazer suas conexões darem errado, transformar seu dom de tecer em uma fonte de caos, para que você acredite que não é um tecelão, mas alguém que só cria nós e problemas. O terceiro arquétipo é o portador da chave final. Deus te entrega a solução específica, a palavra final, o recurso decisivo que destrava uma situação que está parada há anos. Você não precisa criar o mapa inteiro. Você recebe a chave que abre a última porta do tesouro. Pode ser uma ideia de negócio, uma palavra de reconciliação para uma família, uma estratégia para uma igreja. A imagem no seu espírito é a de receber uma chave antiga e pesada na palma da sua mão. O ataque do ladrão de chegadas contra você é o da dúvida e da desqualificação. Ele te faz questionar a chave. Será que é essa mesmo? Será que a fechadura não mudou? E quem é você para ter a audácia de usá-la? Qual desses 3 ressoou no seu espírito? Qual deles fez seu coração queimar? O guardião do umbral, o tecelão de futuros ou o portador da chave final? Eu quero que você pegue um segundo, pense, e vá agora nos comentários e escreva o nome da identidade que o céu acabou de te revelar. Não hesite. Este não é um teste de personalidade. É o seu ato de assinatura espiritual, reconhecendo a função que Deus te deu para este passo final. Vai lá e decreta quem você é, e o guardião do umbral que você acabou de declarar que é, o tecelão de futuros que você assumiu, o portador da chave que você agora reconhece. Sem uma cobertura espiritual completa, sem uma blindagem que entende a sua função, se torna o alvo mais visível no corredor final. Um guardião sem muralha é um alvo exposto.
Um tecelão sem proteção tem seus fios cortados. Um portador da chave sem autoridade tem a chave roubada de suas mãos. É por isso que o entendimento contido no livro O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual é tão crítico para você agora. Nas próximas 72 horas, o inimigo vai tentar te convencer de que essa identidade é um peso e não uma honra. Mas as orações de autoridade deste livro são o seu escudo. Faça a sua decisão. A proteção para a sua função está a um clique de distância, no primeiro comentário fixado. Mas existe uma tática específica, uma armadilha que o ladrão de chegadas desenha sob medida para a sua identidade. Uma fraqueza que ele explora no guardião, no tecelão e no portador. E o nome dessa armadilha é a próxima palavra que o céu vai liberar sobre você. Agora que você declarou sua identidade, agora que você tomou posse do seu arquétipo no reino espiritual, não pense que a batalha acabou. Ela apenas mudou de nível. O ladrão de chegadas não desiste. Ele se adapta. Ele tem 3 táticas de elite, 3 ataques que ele guarda para o escolhido que acabou de receber um novo manto de autoridade, para aquele que está recém-coberto pela revelação de quem ele é. São ataques projetados para te fazer duvidar da sua própria unção, para te arrancar debaixo da cobertura antes que ela se assente sobre você. A primeira tática é o pomos e sussurro da desqualificação. Que ela pertence à família dos ataques contra a sua identidade e a sua voz. Logo após um momento de clareza como este, o inimigo envia um espírito de dúvida que soa exatamente como a sua própria voz racional. Ele sussurra: será que isso não é só emoção? Será que você não está inventando tudo isso? Quem é você para ser um guardião, um tecelão? Ele usa seus erros passados, suas falhas de caráter, não como uma acusação gritada, mas como um sussurro lógico e calmo, para te fazer acreditar que você não tem mérito para ocupar o lugar que Deus te deu. A arma contra isso é a biopostura do herdeiro. No momento em que esse sussurro vier, você vai parar o que está fazendo, ficar de pé fisicamente, colocar os ombros para trás e declarar em voz alta: este chão não me prende mais. Eu ando em solo santo, rumo ao que é meu por herança. Minha qualificação não vem do meu passado, mas do sangue de Cristo que me comprou. A ação física quebra a concordância mental com a mentira. A segunda tática é a inércia fabricada. Pertence à família dos ataques contra o seu ambiente e a sua postura. Justamente quando você sente o fogo renovado, quando decide que vai orar mais, ler a palavra, buscar a Deus, uma onda de sonolência e letargia inexplicável toma conta de você. O sofá parece mais convidativo que o altar. Uma série na televisão parece mais urgente que uma conversa com o pai. O inimigo libera um espírito de torpor para apagar a sua chama, criando falsas urgências e distrações para te roubar o tempo de intimidade onde a sua nova identidade seria fortalecida. A sua arma é a bússola do altar. Antes de ceder a qualquer distração ou impulso, você vai parar e perguntar em voz alta: esta ação me aproxima ou me afasta da porta que Deus me mostrou? Escute a primeira resposta que sobe no seu espírito, sem analisar, sem racionalizar. Essa é a direção do céu para o seu passo final. A terceira tática é o distorcedor de destino. Pertence à família dos ataques contra a sua visão e o seu propósito. Essa tática projeta na sua frente uma miragem de fracasso. Você olha para o seu futuro e, em vez de ver a promessa, você vê uma versão distorcida onde tudo deu errado, onde você falhou, onde a porta se fechou para sempre. Ele te isola em um futuro que não existe para te fazer desistir no presente. Ele te faz sentir como o único que está passando por isso, o único que não consegue chegar. A sua arma contra isso é o memorial da travessia. Pegue um objeto simples da sua casa, uma pedra, uma caneta, um pequeno item, segure-o e diga: esta é a marca do meu passo final. O ciclo do quase terminou aqui, hoje. Esta é a prova de que eu já atravessei. Coloque esse objeto em um lugar visível. Toda vez que a miragem de fracasso vier, você vai olhar para o seu memorial e se lembrar que o seu futuro
não é o que o inimigo projeta, mas o que Deus já decretou. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. É a voz que você confunde com a sua. É a voz que entra pela manhã e sai à noite, sussurrando que você não tem qualificação, que o seu cansaço é maior que o seu chamado. Essa voz é uma das especialidades do ladrão de chegadas, mas o que ele não sabe é que Deus também se especializou em te dar a munição correta para silenciá-la. Existe uma cobertura específica para a sua mente, uma blindagem para os seus ouvidos espirituais, e ela está detalhada nas páginas do livro Orações que Blindam. As estratégias de oração contidas ali não são genéricas. Elas são desenhadas para identificar e anular esses sussurros de desqualificação, essa inércia fabricada. Nas próximas 72 horas, o inimigo vai intensificar esses ataques para te fazer acreditar que a revelação que você recebeu foi apenas um momento de emoção. Deus não te entrega uma espada sem te entregar também o escudo. O livro é o seu escudo. A decisão de usá-lo é sua. Ele continua disponível no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Uma chave que tranca a porta para esses ataques de uma vez por todas. Esteja avisado. Ignorar estas táticas não as faz desaparecer. Apenas te torna um alvo mais fácil. A guerra espiritual não se importa se você acredita nela ou não. Deixar de reconhecer as estratégias do inimigo é como deixar a porta da sua casa destrancada em uma vizinhança perigosa, esperando que nada aconteça. A sua vitória no passo final depende da sua prontidão para lutar com as armas certas. Por isso, eu te peço, como um pastor que zela por você. Se esta palavra te serviu como um mapa, se ela iluminou as áreas escuras da sua jornada, não a trate como um conteúdo descartável. Se inscreva neste canal para permanecer debaixo desta cobertura e, mais importante, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Arsenal Espiritual, porque a batalha pelo seu destino não termina hoje. E você vai precisar revisitar este mapa, estas armas, estas chaves, toda vez que o ladrão de chegadas tentar te convencer a parar no corredor. Agora respire. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante, se for seguro fazê-lo. Vamos entrar juntos no seu espírito, no lugar onde esta batalha está sendo travada. Visualize-se em um longo corredor de pedra. No final dele, há uma porta imensa de madeira escura, e gravada em ouro no centro dela está a sua inicial. Você sabe, com cada fibra do seu ser, que atrás daquela porta está a sala do trono pessoal que Deus preparou para você. Um lugar de autoridade, paz e propósito. Você começa a caminhar, mas o chão sob seus pés parece se transformar em areia movediça. A cada passo, o peso do cansaço, das decepções, das vozes que dizem "você não vai conseguir", te puxam para baixo. É a presença do ladrão de chegadas, tornando o corredor final em um pântano de exaustão. Ele não pode destruir a sala, mas ele fará de tudo para que você nunca chegue até a porta. Mas então, no meio do seu esforço, uma palavra queima no seu espírito. Cavar. Você se lembra que a sua espera não foi passiva, foi um fortalecimento. Você para de lutar contra a areia. Em vez disso, você respira fundo e começa a torcer as fibras da sua fé. A cada passo, você não anda, você decreta: este chão é meu. E a areia movediça se transforma em rocha sólida sob os seus pés. Você avança não mais com a força dos seus braços, mas com a autoridade da sua identidade. Você chega à porta. A sua mão toca a madeira. Ela não está trancada. Ela nunca esteve. Ela só estava esperando que você desse o passo final para empurrá-la. Então, em nome de Jesus, eu declaro liberado sobre você o peso da espera. Toda a dor e a frustração de achar que Deus estava em silêncio, de sentir que o tempo estava sendo perdido, eu quebro essa mentira agora. A sua espera não foi uma punição, foi uma preparação. Solte a bagagem de sentir que você deveria ter chegado antes. O tempo de Deus é perfeito e a sua hora é agora.
Eu declaro liberada sobre você a voz da autocobrança e da identidade de quase. Aquele personagem que você aprendeu a ser. A pessoa que tenta, mas não consegue. O que chega perto, mas nunca entra. Essa identidade falsa está sendo desfeita agora. Você não é o seu histórico de tentativas. Você é o seu futuro de chegadas. Solte a necessidade de se definir pelo que ficou para trás. E eu declaro liberada sobre você a vergonha da rota lenta. A dor de ver outros passando na sua frente, de se comparar, de sentir que ficou para trás. O seu processo foi único, porque a sua unção é única. A sua demora foi o seu treinamento de elite. Solte a vergonha. Abrace a honra do seu processo. Deus não te escondeu. Ele te protegeu enquanto te forjava. E agora, com o chão limpo, com a identidade restaurada, eu ativo o que Deus plantou em você. Eu ativo agora o Unito Guardião do Umbraus em você. A sua capacidade de se manter firme na porta, de ser a rocha sobre a qual sua família e sua geração podem se apoiar para atravessar. A autoridade para dizer por aqui se passa e daqui não passa é sua. Eu ativo agora o bactecelão de futuros mais em você. A sua visão espiritual para conectar pessoas, recursos e destinos proféticos é liberada. Os fios que o inimigo emaranhou são desembaraçados. A sua capacidade de criar pontes divinas, de ser a resposta para a oração de alguém, está acesa e afiada. Eu ativo agora o portador da chave final. Em você. A unção para destravar o que está selado há anos. A sabedoria para entregar a palavra certa, a ideia certa, a solução certa no momento certo. A dúvida e a desqualificação são silenciadas. A chave na sua mão está quente, viva, e a fechadura à sua frente te obedece. E agora, em nome daquele que te chamou e te sustentou até este momento, eu estendo a minha mão em espírito e coloco sobre você a cobertura do passo final. Eu cubro a sua mente. Todo pensamento de dúvida, toda memória de fracasso, toda projeção de desastre que o ladrão de chegadas lança contra você é anulada. Sua mente não é mais um campo de batalha, é um jardim guardado pelo Espírito Santo. Eu cubro os seus vínculos, sua casa, seu casamento, seus filhos, suas amizades. Toda seta de contenda, toda semente de divisão, toda inveja que se levanta contra a sua paz quando a sua bênção está próxima, encontra agora uma muralha de fogo. Seus relacionamentos não serão a desculpa para você parar, serão o combustível para você chegar. Eu cubro os seus caminhos, seu propósito, seu chamado, seus projetos, seus negócios. Toda a estrada que o inimigo tornou tortuosa, todo o atalho que ele ofereceu como tentação, toda a porta que ele fechou no último instante, perde o poder sobre o seu destino. Seus pés não andarão mais em incerteza, mas na estrada da revelação, um passo de cada vez, guiado pela bússola do altar. E aqui, juntos, como um corpo de escolhidos que entenderam o seu tempo, nós declaramos em unidade. Nós declaramos que o tempo da espera passiva acabou. Nós não somos mais uma plateia assistindo à nossa própria vida, mas atores comissionados no palco da nossa promessa. Nós declaramos que a exaustão do quase não é o nosso lugar de descanso. Nós rejeitamos a identidade de fracassado da linha de chegada e vestimos a identidade de concluidores de promessas e herdeiros que tomam posse. Nós declaramos que nossas cicatrizes não são um mapa das nossas derrotas, mas o testemunho do fortalecimento que recebemos no processo de cava. Cada fibra torcida em nós agora se torna a corda que puxa nosso futuro para o presente. Nós declaramos que a sala do trono pessoal que nos foi preparada será ocupada. Não amanhã, não depois de mais um ciclo, mas agora. O corredor final se tornou uma passarela de honra e a porta nos espera aberta. Nós declaramos que o ladrão de chegadas perdeu a sua principal arma, a nossa concordância com a frustração. O seu poder de adiamento foi quebrado porque a nossa autoridade de chegada foi restaurada. Eu quebro agora a maldição da porta emperrada. Eu quebro agora o ciclo da chave partida. Eu quebro agora o poder paralisante do último metro.
Você está comprometido. Sua decisão de ficar até o final deste vídeo, de atravessar cada palavra, cada camada de revelação, foi a sua assinatura no contrato do céu. Você não é um visitante casual. Você é parte deste exército. Você está comissionado. A identidade que você recebeu não foi para seu próprio deleite. Você é um guardião, um tecelão, um portador. Sua função no corpo é única e indispensável. O céu te entregou uma tarefa. Você está enviado. O que você recebeu aqui não pode ser contido. Você sai deste vídeo não como um espectador, mas como uma flecha liberada do arco de Deus, apontada para o coração do propósito que Ele desenhou para você. Vá e tome posse. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Esse peso novo que você sente não é fardo, é coroa. Acostuma com ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você permanece sob o peso dessa coroa, sentindo a autoridade se assentar nos seus ombros, eu preciso que você pare por um instante e olhe para este comentário fixado, porque o que você recebeu hoje é a estratégia de guerra, mas a sua unção precisa ser protegida diariamente. É por isso que há o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é um livro opcional, ele é o seu manual de manutenção. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora para que a coroa não se torne um alvo. É o escudo que você levanta todas as manhãs. Pelo valor de uma pizza que você come em 30 minutos, você garante a blindagem do seu destino para os próximos anos. E com a garantia de 7 dias que eu te ofereço, o único risco que você corre é o de permanecer desprotegido. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, neste contexto, é a forma como o ladrão de chegadas entra pela porta da sua boa intenção. Essa voz que sussurra agora, minha fé deveria ser suficiente. Não preciso de um livro. Já estou cansado demais para começar algo novo. Isso é só mais uma promessa que vai falhar no final. Se for para ser, vai acontecer naturalmente, sem eu comprar nada. Vou só orar mais, não preciso de um método. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa seu vocabulário. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua primeira vitória sob esta nova unção. A sua decisão quebra o poder desse sussurro. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a chave espiritual que tranca a porta atrás de você depois que você entra, para que o inimigo nunca mais possa te puxar de volta para o corredor. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui, você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está atravessando o deserto do quase, para aquele amigo que vive dizendo faltou pouco. Mostre a ele que a frustração não é o fim da história, é o começo da sua posse, não como favor seu. É serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora, amém. E eu, o Pai, escutei. O passo final não é sobre força, é sobre permissão. E você acabou de se dar permissão para chegar.